Olá, tudo bem? Aqui é Douglas Lima, estamos falando do consultório hoje e hoje nós vamos falar no segundo vídeo da série Estética Dental. Você viu no primeiro a construção das facetas. Logo que você viu a publicação, você em seguida recebeu um e-mail que continha um vídeo muito bacana de como as facetas são planejadas, são realizadas, são coladas e como o sorriso pode mudar. O sorriso pode transformar, o sorriso de alguém pode mudar. Hoje nós vamos falar sobre cor, certo? O que nós temos para falar sobre cor? Bom, primeiro você sabe que os dentes, eles têm de uma pessoa para outra cores muito diferentes. Então você pode também observar que até na sua própria boca, se você olhar, você tem dentes diferentes, de diferentes cores, certo? Dentes que estão lado a lado muitas vezes, ou dentes que estão longe um do outro, mas você tem dentes com cores diferentes. E isso é uma coisa que incomoda bastante as pessoas. Nós recebemos pessoas que se queixam de dificuldades de sorrir, de falar, por justamente possuir uma discrepância ou uma diferença de cor e nos dentes que aparecem mais, aqueles dentes da frente. Muitas vezes o que mais tem apresentado, por exemplo, o que mais tem aparecido, são dentes de cor acinzentada ou amarelada. Então, são situações de alteração de cor que não vão trazer conforto para a pessoa. Ao contrário, trazem desconforto, frustração, tristeza, autoestima lá embaixo, né? Então, o que a gente tem para falar sobre cor hoje? Eu vou mostrar um slide aqui, eu vou mudar a tela, agora você está me vendo embaixo. Nós estamos vendo aqui um grupo de dentes, que são os dentes da frente, são os 4 incisivos centrais da arcada superior e mais 2 caninos. Que dente bacana, né? Que arcada dentária bonita, que você olha e você percebe que está tudo harmônico, apesar de ter alguns dentes com uma pequena alteração de posição, muito leve, mas você olha e vê e se agrada, é agradável, é uma estética bacana, bonita. Mas eu digo para você que são dentes que não têm uma cor muito branca. Eles não são considerados brancos, porque hoje as pessoas elas procuram dentes brancos. Ah, doutor, eu vim aqui hoje porque eu quero mudar a cor do meu dente. Eu quero fazer um clareamento, eu quero deixar ele da cor do giz. E eu fico assim, mas olha, amigo ou amiga, não é possível deixar o dente tão branco assim com clareamento. Nós vamos falar de clareamento mais à frente, nos vídeos que virão. Você fique comigo, abra os seus e-mails e responda, interaja, me responda os e-mails, faça perguntas. Nós vamos falar de clareamento mais lá na frente. Mas o que é importante você saber? Que quando você vai no dentista e você quer fazer uma reabilitação de cor, o dentista, então, o seu profissional, ele vai falar que é possível sim, mas existem algumas formas de mudar a cor do seu dente. Primeiro, você precisa identificar qual é a causa da mancha, né? Se é uma mancha que vem de fora, a gente chama de mancha extrínseca, ou uma mancha que vem de dentro, que vem lá de dentro do dente, do canal, por exemplo, né? Então, eu queria mostrar para você aqui nesse vídeo que quando você vai no dentista para fazer um trabalho estético, ele vai levar em consideração a cor que, por exemplo, o laboratório vai precisar trabalhar. Então, tem duas situações em que o dentista e o protético vai precisar considerar. Por exemplo, quando ele vai fazer uma faceta ou duas, ele tem que fazer aquela cor igual aos dentes vizinhos ou mais perto possível. Então, existe uma coisa que se chama escala de cor, certo? Então, eu vou mudar o slide, eu quero que você me acompanhe aí, tá? Você vê agora uma outra situação. Eu já falei da escala, já vou falar sobre a escala de novo. Eu quero te mostrar uma outra coisa. Você olha esses dentes, é a mesma arcada. Só que nós fizemos uma alteração aqui, uma manipulação da imagem, para simular uma situação. Você vê o que aqui? Você vê o dentinho da frente, aquele que está com o cursor do mouse ali, um pouquinho mais branco. E você vê também um dentinho da lateral esquerda, o incisivo lateral esquerdo, um pouquinho mais acinzentado. Então você vê que isso causa uma desarmonia nesse conjunto. São dentes bonitos, são dentes com anatomia bem desenhada, bem posicionados, né? Eles possuem o bordo incisal. O bordo incisal o que é? É a pontinha do dente.
é ali onde você morde, você mastiga. Aquele bordo incisal, ele tem até uns detalhezinhos anatômicos ali, que é uma característica de um dente muito jovem, certo? Que não tem desgaste nenhum. Então ele tem aquelas ranhurazinhas ali, algumas reentranças e saliências, que conferem ao dente um ar jovem. Então é um dente de uma pessoa mais jovem. Porém, muitas vezes a gente acaba recebendo no consultório situações assim, o que leva uma situação a ficar desse jeito. Principalmente a gente olhando agora o incisivo lateral, aquele dentinho que está cinzentado. Se você olha para você e percebe, eu tenho um dente um pouquinho cinzentado aqui, pode escrever, você fez um tratamento de canal ali e aquele canalzinho que foi feito já há bastante tempo tornou o dente um pouquinho mais escuro. E agora, doutor, esse dente aqui não me agrada, eu quero mudar a cor desse dente. Como é que eu faço? Vamos fazer um clareamento? Vamos tentar, mas não é a melhor saída, tá? Tem algumas formas de clarear dentes, não sendo só clareamento, mas tem outras formas, mas o clareamento para esses casos talvez não dê resultado. Mas eu queria mostrar uma dificuldade que os dentistas têm quando, por exemplo, a pessoa quer vir fazer um tratamento e quer mudar a cor de um só dente. Então, o profissional ele tem um desafio muito grande. Ele precisa deixar ele mais claro, mas não só mais claro. Ele precisa deixar da mesma cor do dente vizinho. Então, você tem uma situação como essa, você tem aqui quantas cores? Inúmeras, né? Você tem um incisivo central aqui um pouquinho mais claro, que isso provavelmente foi gerado por um tratamento de prótese, uma jaqueta, uma coisa assim que foi feita e a porcelana foi muito carregada com um material que fica embaixo da cerâmica, que é o opaco. Esse opaco é responsável pelo mascaramento do metal que ficou embaixo. Então, quando ela vem muito carregada de opaco, a porcelana fica um pouquinho mais branca. E ao longo dos anos, o que vai acontecer? O dente natural, ele tem um processo de alteração de cor por causa da nossa alimentação. E a porcelana, muitas vezes, ela não altera de cor na mesma medida. Então, a gente tem aí uma alteração de cor ainda maior ao longo dos anos. Então, você tem aí a dificuldade da cor mais clara e a dificuldade da cor mais acinzentada. Então, como é que a gente vai resolver isso? Ok? Então, você vai no dentista, ele vai colocar você lá na frente de uma tabela de cor. Sim, as cores existem que a gente tem no consultório para poder trabalhar, elas são tabeladas. Cada cor tem um código. E o profissional, quando vai fazer um trabalho, pode ser de clareamento, pode ser de restauração, pode ser de faceta, pode ser de coroa, pode ser de prótese, ele vai usar essa escala. Então, quando é um trabalho unitário, certo? Que eu vou alterar a cor de um só dente, eu vou fazer um tratamento como uma faceta ou uma coroa, eu preciso usar essa escala. Então essa escala ela existe para que, e é uma escala universal. Aqui na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, ela tem o mesmo código, certo? Então nós vamos passar aqui, você está vendo aqui um dentinho da escala, você vê esse código. Esse código é um código universal que os dentistas usam, os protéticos usam, para poder saber que cor que é, certo? E essa cor é a mesma em qualquer lugar do mundo. Então, quando se faz um tratamento estético, por exemplo, o profissional vai precisar tirar a cor dos dentes que você tem. Deixa eu corrigir, ele não vai tirar a cor dos seus dentes, ele vai medir a cor. Então ele vai pegar essa escala, vai posicionar na frente do seu dente, vai anotar a cor que você tem e às vezes um dente tem 2 ou 3 cores, ele precisa anotar onde é que estão essas cores. Geralmente ele faz um desenho, pega um papelzinho e caneta mesmo, ele faz um desenho onde é que estão essas cores. Para o laboratório, quando for trabalhar com a aplicação da cerâmica, ele poder reproduzir isso. E isso quando ele vai fazer o trabalho de um dente só ou 2 e ele precisa igualar aos dentes vizinhos. Você sabia que fazer um trabalho como esse é muito mais difícil do que reabilitar uma arcada inteira para o laboratório? Então ele dá um trabalho de 2 ou 3 vezes a mais, porque ele precisa aplicar essa porcelana em incrementos, misturar uma cor com outra, para fazer surgir uma cor que não existe na tabela, certo? Então é um desafio bastante grande. As pessoas muitas vezes não entendem que isso é um desafio maior. Muitas vezes o profissional até cobra mais caro para fazer um dente do que para fazer 5. Não estou dizendo que um vai equivaler o preço de 5,
mas proporcionalmente um dente, considerando se fizer 5, ele custa mais, dá mais trabalho do que fazer 5, por causa disso, ok? Passando um pouquinho o vídeo, você vê aqui que o profissional vai chegar com um número de cores da escala maior até chegar numa cor mais próxima possível. Ele vai anotar, vai enviar para o laboratório e o laboratório então vai fazer a aplicação cerâmica. E o protético e o dentista, muitas vezes, eles fazem essa tomada de cor juntos. O protético vem ao consultório, ele vem e o profissional tira algumas fotos também, e é assim que é feito então a escala de cor. A escalinha é feita a tomada de cor desse jeito. O dentinho é encostado no dentinho do paciente, o modelinho, a escala é encostado pertinho do dentinho do paciente, é feita a foto desse jeito. Então, cor é uma coisa, gente, que é muito relativa, certo? Não é uma cor, não é uma coisa que se pode definir. Não, essa cor é boa para você, essa mesma cor é boa para o outro. Não. Por quê? Porque uma pessoa tem um tom de pele mais clara, outra pessoa tem um tom de pele mais escura, uma pessoa tem um volume de dente maior, outra pessoa tem um volume de dente menor, uma pessoa tem um dente girado, outra não tem um dente tão giradinho. Então, essas diferenças entre tamanho, entre forma e posição num conjunto vai determinar o tipo de cor, certo? Então, para fazer um tratamento que altere a cor do seu dente, você vai precisar muitas vezes conversar com um profissional que tem muito conhecimento nessa área estética e ele muitas vezes vai sugerir para você o seguinte: olha, se você está buscando esse resultado, ele vai mostrar num planejamento, que a gente chama de planejamento digital, ele vai mostrar que o resultado que você busca vai envolver mexer em vez de 6 dentes. E as pessoas então ficam de cabelo em pé, porque, poxa vida, doutor, eu já achava caro 1. Agora 6 dentes eu não vou conseguir fazer. Mas o profissional, ele tem um compromisso com qualidade muitas vezes. Ele não tem compromisso com o seu bolso. Ele quer apresentar um resultado. E ele sabe que não vai conseguir atingir o resultado fazendo um trabalho apenas. Então, muitas vezes, alguns profissionais são radicais nesse sentido. Não, eu não vou fazer um para você, porque esse um não vai entregar o resultado que você quer. Você vai me questionar e eu vou ter que fazer de novo e não vou conseguir. E você vai me questionar e eu vou ter que te dizer, olha, eu não consigo. Então, já de antemão, eu estou dizendo que eu não consigo chegar no resultado que você quer fazendo um dente. Você precisa fazer 6 elementos. Então, essa dúvida nós temos, essas questões elas chegam ao nosso consultório sempre com essas situações. Eu quero fazer um só, mas muitas vezes um só não vai resolver porque não vai te dar aquela satisfação ao sorrir, porque os dentes que estão ao lado continuam com alteração de cor. Então, até na hora de escolher a cor, você não sabe para que lado você vai. Se você vai escolher a cor do dente da direita, ou do dente da esquerda, ou do dente que está um pouquinho mais ao lado. Então, às vezes tem que tirar um meio termo entre um e outro e não acerta. Aí você vai ficar com quantas cores, tá? Olha, hoje eu queria falar sobre cor, mas no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre estética e você vai me acompanhando aí, porque vem coisa boa pela frente, tá? Se você tem interesse, se você curte esses materiais, se você olha para o seu sorriso e você não sabe muito bem o que está errado, o que pode melhorar, fique comigo, você vai identificar. E ao vir ao consultório, você vai entender direitinho os porquês de toda essa preocupação com esse planejamento envolvendo um número maior de dentes, ok? Próxima aula, próximo vídeo, nós vamos falar sobre clareamento dental, ok? Fique atento ao seu e-mail, daqui 2 dias você vai receber mais um, ok? Até o próximo.